Vamos falar agora, então, sobre os princípios administrativos implícitos. Primeiramente, eu só gostaria de relembrar a diferença entre os princípios expressos e os princípios implícitos. Os princípios expressos são considerados assim simplesmente pelo fato de estarem previstos lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Foi uma convenção que a doutrina adotou para chamar esses princípios de princípios expressos, o fato de estarem previstos lá no artigo 37. Quais são os princípios expressos? É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos. Todos os demais princípios, que também devem ser observados pela administração pública, são considerados princípios implícitos. E eles só são considerados princípios implícitos por não estarem previstos de forma expressa lá no caput do artigo 37 da Constituição. É só por isso. Mas esses princípios implícitos, eles possuem a mesma carga valorativa, eles possuem o mesmo peso do que os princípios expressos, ou seja, tanto os princípios expressos como os princípios implícitos, eles estão em um mesmo nível, tá? Não há hierarquia entre princípios expressos e princípios implícitos. Não, eles estão em um mesmo nível. Ou seja, se houver algum conflito entre um princípio expresso e um princípio implícito, esses princípios eles devem ser harmonizados, ou seja, um deve ceder um pouquinho para cá, o outro cede um pouquinho para lá, e ambos os princípios devem ser aplicados naquela situação. Ok? Então é importante guardar isso aí, porque algumas questões de prova buscam, cobram esse conhecimento, porque às vezes o candidato acha que um princípio é implícito, ele tem menor importância do que um princípio expresso. Não, ambos, né, possuem o mesmo grau de importância, tá? Existem vários princípios implícitos na administração, tá? Nós vamos estudar aqui alguns daqueles que são mais cobrados em prova, tá? Eventualmente, aí durante o seu estudo, você pode até se deparar com um ou outro princípio, tá? Que não vai ser estudado aqui, mas o que nós veremos aqui são aqueles que são mais cobrados em prova, que nós também veremos algumas questões, tá ok? Então, vem comigo para a tela. Tá aí, vamos falar sobre os princípios administrativos implícitos. Vamos começar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pessoal, como regra, esses princípios aqui, tá, da razoabilidade e da proporcionalidade, eles são utilizados como sinônimo, tá? Então você pode falar tanto o princípio da razoabilidade como o princípio da proporcionalidade. Isso no dia a dia da administração e mesmo em algumas questões de prova, não há a diferenciação entre um e outro. Mas, assim, a rigor, existe sim diferença entre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora eles sejam muito próximos ali, né, os conceitos são muito parecidos, existem algumas diferenças sutis entre eles. Nós veremos aqui quais são. Primeiro, proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele busca limitar os excessos, tá? Limitar os excessos de quê? Da atuação da administração. Tá? Então, a administração ela não pode agir com excesso de poder, tá? Numa medida além daquela que é prevista em lei para aquela situação. Então, imagine lá que o agente, um servidor público, ele cometeu uma infração disciplinar considerada de natureza leve pela lei. A lei considera aquela infração disciplinar que ele cometeu de natureza leve. E aí a autoridade competente vai aplicar a sanção àquele servidor e aplica uma sanção grave, uma suspensão de 90 dias, por exemplo, uma demissão. Ou seja, essa atuação da autoridade que aplicou a punição, ela não foi proporcional à gravidade da conduta, né? A sanção que foi aplicada não foi proporcional à gravidade da conduta. A conduta foi uma infração leve e foi aplicada uma sanção grave, ou seja, não houve proporcionalidade, houve um excesso, né? Um excesso da autoridade ao aplicar essa sanção àquele servidor, tá? Então, o princípio da proporcionalidade, ele diz que a atuação da administração, ela não pode conter excessos, beleza? Então, esse é o princípio da proporcionalidade. Já o princípio da razoabilidade, ele diz que a atuação da administração, ela deve ser adequada entre meios e fins.
tá? Então, os meios empregados pela administração, eles devem ser aqueles estritamente necessários para atingir os fins pretendidos, né? Então, esse tipo de princípio, né, da razoabilidade, ele fundamenta algumas exigências, por exemplo, que são feitas em concursos públicos. Lembre lá daqueles concursos que exigem limite mínimo de altura para determinadas carreiras, geralmente carreiras policiais, em que o policial ele tem que se utilizar durante a sua atuação, durante a sua atividade, da sua força física. Então, é razoável que a administração ela exija para a participação naquele certame que o candidato ele possua uma altura mínima. Por quê? Porque qual será o fim daquele ato, daquele concurso? É o quê? Aquele candidato ser aprovado e exercer a atividade de policial. E para o exercício dessa atividade é razoável que o candidato tenha uma determinada altura mínima, tá? Então esse seria o princípio da razoabilidade. Por outro lado, não seria fazer a mesma exigência de altura mínima para um cargo de natureza administrativa, em que o agente vai ficar ali só sentado no seu computador. Nesse caso, não seria razoável, o fim não justifica o meio, tá? Não seria razoável exigir um limite de altura para alguém que vai exercer uma atividade puramente administrativa, tá? Então, esse é o princípio da razoabilidade, tá? Então, essa diferença aqui, proporcionalidade, limitação de excessos, lembra aí das punições, tá? Vou botar aqui como exemplo as punições para vocês lembrarem. Como exemplo, às vezes fica mais fácil da gente lembrar, né? A punição leve, uma punição grave para uma infração leve, né? Seria uma atuação desproporcional. E aqui o exemplo da razoabilidade seria o limite de altura em concursos públicos. Tá? A razoabilidade dessa exigência, em alguns casos, você pode considerar, né, por exemplo, para carreiras policiais, seria razoável exigir um limite de altura mínima. Para outras carreiras administrativas, por exemplo, não seria razoável. Beleza? O princípio da razoabilidade, ele pode ser decomposto aqui em 3 aspectos. O primeiro, tá? Isso tudo aqui está dentro do que eu vou falar agora, está dentro do princípio da razoabilidade. Então, a própria adequação, que seria a relação entre meio e fim, ou seja, os meios empregados naquela ação administrativa devem ser aqueles estritamente necessários ao atingimento do fim pretendido, tá? A administração não pode empregar meios adicionais, especialmente que impõem algum tipo de obrigação aos administrados e que não sejam necessários ao atingimento daquele fim pretendido, tá? Então, a adequação é a relação entre meio e fim. A razoabilidade também ela deve ponderar a questão da exigibilidade da necessidade, ou seja, a atuação administrativa ela deve ser adotada desde que não exista uma outra medida menos gravosa para atingir aquele fim pretendido. E faz parte também do conceito de razoabilidade a chamada proporcionalidade em sentido estrito. O que quer dizer isso? Que a atuação da administração, as vantagens daquele ato que está sendo praticado pela administração devem superar as suas desvantagens, tá? Se isso não ocorrer, ou seja, se houver mais desvantagens do que vantagens, essa conduta será considerada uma conduta desproporcional ou desarrazoada. Beleza? Então, esses 3 aspectos aqui é importante vocês guardarem, porque eles são algumas questões de prova, às vezes cobram essa decomposição do princípio da razoabilidade, tá? Então, razoabilidade pode se dividir em adequação, exigibilidade / necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Vejam só que a proporcionalidade ela é um dos aspectos aqui do princípio da razoabilidade, de forma que esses conceitos realmente de proporcionalidade e de razoabilidade, eles realmente se confundem aí no dia a dia. Então, por isso que eu falei lá no início que às vezes eles são utilizados até como sinônimos. Tá? Mas, a rigor, na teoria, para fins de prova, existem essas pequenas diferenças entre os 2 princípios. Tá? Então, vem para a tela.
A razoabilidade e a proporcionalidade é considerada uma limitação à discricionariedade administrativa, tá? Uma limitação à discricionariedade administrativa. O que seria essa discricionariedade administrativa? É aquela margem que a lei confere ao agente público para que ele possa atuar de acordo com a sua própria vontade. Ou seja, a lei ela não amarra exatamente a conduta do administrador em determinados casos. Tá? Então, por exemplo, um exemplo claro aí é a questão da aplicação da pena de suspensão aqui na esfera federal. Na esfera federal, o servidor público ele pode ser punido com suspensão de até 90 dias. Então, a lei diz que a suspensão é por até 90 dias. Então, esse até, percebam que esse até dá uma margem de discricionariedade para a administração aplicar uma suspensão de 10, de 20, de 30, de 60, de até 90 dias. Tá? Então, em cada caso concreto, o agente público, a autoridade competente por aplicar essa sanção, irá avaliar aquele caso e decidir se aplica uma suspensão de 10, de 20, de 30 ou de 90 dias. E como é que será feita essa avaliação? Com base nos princípios da proporcionalidade, no princípio da razoabilidade. Então, novamente, se for uma conduta, uma infração leve, logicamente ela não vai aplicar a suspensão máxima, ela deve aplicar uma suspensão de menos dias, de 10 ou de 20 dias. Agora, se for uma conduta mais gravosa, ela irá aplicar uma sanção mais grave. Então, como é que é feita essa ponderação? Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por isso é que se diz que esses princípios, eles, de certa forma, limitam a discricionariedade administrativa. E também eles servem como forma de controle desses atos discricionários da administração. Tá? Então, esses atos discricionários são aqueles atos em que a administração ela possui liberdade de agir dentro dos limites da lei e quando o judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público for avaliar a legalidade daquele ato discricionário, eles irão usar o que como fundamento para avaliar? Os princípios da razoabilidade, os princípios da proporcionalidade. Beleza? Então, eles funcionam como limitadores da discricionariedade administrativa. Vem para a tela. Aqui a Lei 9784 de 99, a Lei Federal do Processo Administrativo, no seu artigo 2º, ela prevê que os processos administrativos eles devem observar a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, tá? Então é justamente aqui a lei tratando de forma expressa aqui dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outro detalhe é que esses princípios eles devem ser observados tanto na atividade administrativa como na produção legislativa. Olha só, na produção legislativa. Quando o legislativo ele for editar uma lei impondo obrigações aos cidadãos, à sociedade, ele também deve ser razoável na imposição dessas obrigações. Ele não vai impor uma obrigação que não seja necessária, estritamente necessária, ao atingimento de determinado fim. Tá? Ele não pode impor uma obrigação cujas desvantagens superem as vantagens daquela conduta. Tá? Então, isso vale tanto para a atividade administrativa em si, a atuação da administração, dos agentes públicos lá no seu dia a dia, como da própria produção legislativa. O Poder Legislativo, quando for editar leis, eles devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso tanto é verdade que o Poder Judiciário, o STF, ele já declarou inconstitucional uma lei que exigia que o eleitor, quando ele fosse votar, ele deveria apresentar o título de eleitor e a identidade, os dois documentos ao mesmo tempo. Ora, o STF considerou isso uma exigência desproporcional, uma exigência que não é razoável. Se com um dos documentos eu já consigo me identificar, por que eu preciso apresentar os dois? Tá? Então, isso foi considerado inconstitucional. Ou seja, a produção legislativa também deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ok? Vem para a tela. Uma questãozinha aí para a gente consolidar nosso conhecimento sobre esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Devido a uma crise financeira porque passava determinado município, o secretário de Urbanismo determinou aos fiscais municipais que aplicassem as multas pelo descumprimento da legislação em vigor, sempre nos valores máximos, de forma generalizada. Com base nessa situação, houve um aumento substancial das receitas advindas da aplicação das multas. De acordo com o exposto, é correto afirmar que o administrador público... Olha só, o município estava passando por uma crise financeira. Aí qual foi a ideia genial lá do secretário Urbanismo? Vamos passar a multar todo mundo que descumpre a legislação pelos valores máximos permitidos em lei. Ou seja, imagine-se aqui que a lei ela possuía uma gradação de valores de multa, valores mínimos e valores máximos. Logicamente, você iria estipular o valor da multa em razão da gravidade da conduta. Tá? Só que aqui o secretário falou, não, vamos aplicar multa máxima para todo mundo, independentemente da gravidade da conduta adotada. Opa, isso é razoável? Isso é proporcional? Logicamente que não. A crise financeira do município justifica esse tipo de conduta? Logicamente que não. Tá? Então vamos ver aqui as questões para as alternativas para a gente avaliar. De acordo com o exposto, é correto afirmar que o administrador público, letra A, violou o princípio da proporcionalidade, sendo o ato administrativo passível de nulidade. Opa, exatamente isso, né? Violou o princípio da proporcionalidade, que é aquele que limita o excesso de poder. Aqui o secretário, obviamente, ele agiu com excesso de poder, ele saiu multando todo mundo pelos valores máximos. Então, esse ato, ele violou o princípio da proporcionalidade. Quando ele viola um princípio, ele é considerado um ato nulo, passível de nulidade, ou seja, de ser extirpado aí do ordenamento jurídico. Então, letra A, a princípio, é o nosso gabarito. Letra B, agiu legalmente, porque os meios adotados justificam os fins, ainda que estes sejam de manifesta má-fé. Não é o caso aqui, né? Primeiro que não houve, aparentemente, má-fé do agente, e se houvesse, aí é que os meios não justificariam os fins realmente, tá? Mas, no caso, ele não agiu legalmente porque ele agiu de forma desproporcional. Letra B, então, está errada. Letra C, agiu legalmente porque a crise financeira justifica as medidas excepcionais, ainda que haja visivelmente violação ao princípio da proporcionalidade. Não, né? Aqui o princípio da proporcionalidade, ele não pode ser violado, tá? O princípio da proporcionalidade, ele deve ser observado. Não há essa crise financeira, não é justificativa para a adoção de medidas excepcionais. Para que fosse possível a adoção de uma medida dessa natureza, teria que haver uma alteração legislativa, por exemplo, uma lei do Poder Legislativo autorizando esse tipo de conduta, e mesmo assim, essa lei ainda seria passível de contestação, porque a produção legislativa também é passível de contestação em razão do princípio da proporcionalidade. Beleza? Então, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade deve ser sempre observado aí na conduta da administração e também na produção legislativa. Letra C, então, está errada. Letra D, agiu legalmente porque a vontade estatal está pautada numa competência administrativa discricionária que, no caso concreto, afasta o princípio da proporcionalidade. Opa, errado. Primeiro que ele não agiu legalmente, ele agiu ilegalmente e, de fato, a conduta está... a competência está pautada numa discricionariedade, mas essa discricionariedade ela não afasta de modo algum o princípio da proporcionalidade. Na verdade, essa discricionariedade ela é limitada pelo princípio da proporcionalidade. Então, gabarito aqui realmente é a alternativa A. Vamos falar agora sobre o princípio do controle ou tutela, tá? Princípio do controle ou tutela, são sinônimos. Controle ou tutela. Esse princípio, ele fundamenta a supervisão que os órgãos da administração direta exercem sobre a administração indireta, tá? Então, é chamada supervisão ministerial. Supervisão ministerial. Então, lá na nossa aula de
organização da administração pública, nós vamos fazer essa diferenciação entre a administração direta e a administração indireta. Por ora, o que é interessante que nós saibamos aqui para entender esse princípio da tutela é que o Estado, ele pode exercer atividades de maneira descentralizada. Ele pode criar entidades com personalidade jurídica própria para atuarem de forma descentralizada. Isso ocorre quando o Estado ele cria entidades da administração indireta. Quais são essas entidades? As autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas entidades da administração indireta, por exemplo, INSS é uma autarquia, o Banco Central é uma autarquia, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, são todas entidades descentralizadas da administração indireta. Todas essas entidades da administração indireta, elas ficam vinculadas a um ministério, a um órgão da administração direta. Esse órgão, ele é responsável por supervisionar a atuação dessas entidades. Para quê? Para verificar se essas entidades realmente estão cumprindo as finalidades para as quais elas foram criadas. Por exemplo, lá atrás, a União criou o INSS para quê? Para gerenciar os benefícios, o pagamento dos benefícios da Previdência Social. Foi criada lá a autarquia descentralizada, especializada nesse tipo de atividade. E aí, essa autarquia ela é vinculada ao Ministério da Previdência, que supervisiona a atuação do INSS para verificar se ele está atingindo, realmente cumprindo as suas finalidades. Essa supervisão que é feita pelo Ministério, pelo órgão da administração direta, sobre a entidade da administração indireta, é chamada de tutela, de controle, de supervisão. Beleza? Vem para a tela. Tá aí, então, o objetivo da tutela e do controle é assegurar o cumprimento de suas finalidades e especialidades, ou seja, a administração direta está buscando assegurar que a administração indireta cumpra as suas finalidades e especialidades. Tá? Então, tutela é o controle das atividades da administração indireta pela administração direta, fazendo com que elas cumpram as suas finalidades, e é um controle de caráter finalístico, tá? Isso é importante guardar, pessoal. É um controle finalístico. O que é um controle finalístico? É justamente porque ele possui esse objetivo de fazer com que as entidades cumpram as suas finalidades. Não é um controle hierárquico, tá? Não é um controle hierárquico, um controle disciplinar, de disciplina, de hierarquia, de controle mais rígido. É um controle finalístico. É apenas para assegurar que aquela entidade está cumprindo as suas finalidades, tá? Controle finalístico. Tutela é sinônimo de controle finalístico. Guarda isso, porque isso pode ser cobrado na sua prova. Vou falar de novo. Tutela, sinônimo de controle finalístico, tá? Não é controle hierárquico. Para a tela. O detalhe é que as entidades da administração indireta, embora elas se submetam a essa supervisão ministerial, a esse controle, a essa tutela por parte da administração direta, elas não são, a administração indireta, ela não é subordinada à administração direta, tá? Então aqui não há subordinação, não há subordinação entre a administração indireta e a administração indireta. O que há é uma chamada vinculação. Essa vinculação serve para quê? Exatamente para que a administração direta possa exercer esse controle finalístico, tá? Então, não há hierarquia. Não há hierarquia. Muito importante guardar isso daí também. Não há hierarquia entre a administração indireta e a administração direta, tá? Então, o INSS, ele não é subordinado ao Ministério da Previdência, tá? A Caixa Econômica Federal, ela não é subordinada ao Ministério da Fazenda. O presidente da Caixa Econômica Federal, ele não responde hierarquicamente ao ministro da Fazenda, tá? Não existe essa relação de hierarquia, existe sim uma vinculação para fins de controle finalístico. O Ministério está lá verificando, olhando os números da entidade para ver se ela está realmente cumprindo as suas finalidades, mas não há
aquele controle rígido ali no dia a dia, de hierárquico, disciplinar, aquela coisa que é inerente em relações hierárquicas, beleza? Para a tela. Princípio da autotutela agora, tá? Então nós vimos o princípio da tutela, que é aquele controle da administração direta sobre a indireta. Agora nós vamos falar o princípio da autotutela. A autotutela, como o próprio nome já diz, é a administração se autocontrolando, tá? A administração controlando os seus próprios atos, tá? Princípio da autotutela. Esse princípio está consagrado aqui na súmula 473 do STF, tá? 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Isso que está dizendo aqui a súmula 473 do STF. Ela está dizendo que a administração ela pode controlar os seus próprios atos. E ela pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, ela pode anular seus próprios atos, ou seja, um controle de legalidade, ou seja, ela está verificando se esse ato está ou não de acordo com a lei. E se ele não estiver de acordo com a lei, este ato ele será anulado. E ela também pode fazer um controle de mérito, tá? Ou seja, aquele ato está legal, está tudo correto, ele foi praticado de acordo com a lei, não há nenhum vício nos seus elementos de formação, mas a administração entende que não é mais conveniente, oportuno manter aquele ato no ordenamento jurídico. Então, é um controle de mérito, ou seja, a administração é que vai, de acordo com o seu entendimento, com o seu julgamento, decidir o que ela faz com aquele ato. E nesse caso, se ela entender que esse ato, embora legal, ele não seja mais conveniente e oportuno, esse ato poderá ser revogado, tá? Razões de mérito, razões de conveniência e oportunidade. A administração ela pode realizar a autotutela por provocação ou de ofício. Tá? Então, alguém pode chegar lá e apresentar um requerimento para a administração, dizendo, administração, você praticou esse ato aqui, esse ato está ilegal, ele apresenta esse vício, você tem que anulá-lo. Ou seja, a administração foi provocada a exercer aquela autotutela, aquele controle de legalidade no ato. Ou também a administração ela pode agir de ofício. A própria administração pode, no seu controle interno, verificar algum problema no ato e efetuar a sua anulação ou verificar que aquele ato não é mais conveniente ou oportuno e efetuar a sua revogação. Tá? Então, a autotutela ela pode ser realizada tanto mediante provocação como de ofício, ou seja, por iniciativa própria da administração. Tá? Prosseguindo. Quando a administração ela for anular ou revogar atos que afetem interesses dos administrados, detalhe é que ela deve sempre observar o contraditório e a ampla defesa, ou seja, deve dar oportunidade para o administrado, para o particular, para o servidor se defender, apresentar argumentos contrários àquela pretensão da administração de extinguir aquele ato. Por fim, a autora, a Maria Silvia de Pietro, ela diz que esse princípio da autotutela, ele possui um outro sentido, tá? O sentido mais clássico, aquele que a gente sempre ouve, é esse, que a autotutela, ela fundamenta a anulação e a revogação de atos administrativos, tá? A anulação de atos legais e a revogação de atos inconvenientes e inoportunos. Mas a autora, a de Pietro, ela diz que o princípio da autotutela ele possui um outro sentido, que seria o de que a administração ela tem a prerrogativa de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio sem necessitar de título fornecido pelo Poder Judiciário, tá? A própria administração, ela pode cuidar do seu próprio patrimônio sem necessitar de um título fornecido pelo Judiciário. Inclusive, ela pode adotar medidas de polícia para proteger o patrimônio público, ou seja, aplicar multas, por exemplo, a quem depreda o patrimônio público e outras medidas restritivas, tá? Então, esse é um sentido, não é muito explorado em prova, mas é bom que vocês saibam, porque para até se prevenir de alguma surpresa.
O próximo princípio implícito é o chamado princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Ele é um princípio que é inerente aqui à descentralização administrativa, ou seja, na criação de entidades da administração indireta, tá? A administração, ela cria entidades o Estado, né, ele cria entidades da administração indireta, ou seja, entidades descentralizadas, com personalidade jurídica própria, com maior autonomia gerencial, administrativa e financeira. Para quê? Para que essas entidades possam atuar de forma especializada em determinada atividade. Tá? Então criou o INSS, que ele atua ali de maneira especializada no gerenciamento, no pagamento dos benefícios previdenciários. Criou ali o Banco Central, que atua de maneira especializada na regulação do setor financeiro. Criou a Anatel, que atua de maneira especializada na regulação do setor de telecomunicações. Tá? Então, o princípio da especialidade, ele fundamenta a descentralização administrativa. Ou seja, o Estado ele cria entidades descentralizadas, com maior autonomia, personalidade jurídica própria, para que exerçam determinadas atividades de maneira mais especializada, de maneira mais eficiente. Ok? Vem para a tela. Logicamente, na criação dessas entidades devem ser respeitados os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, e essas entidades elas devem sempre cumprir as suas finalidades legais. Ora, o Estado ele criou aquela entidade exatamente para que ela possa atuar de maneira especializada naquela tarefa, para que ela possa melhor executar aquela tarefa. Obviamente, então, aquela entidade, ela deve, durante a sua vida, realmente seguir, procurar não sair do trilho, né? Cumprir realmente as suas finalidades. E até por isso é que existe ali a tutela, a supervisão ministerial, que é uma forma de assegurar que as entidades descentralizadas, elas não saiam do trilho, que elas cumpram sim as suas finalidades e que em última instância, daí elas estarão cumprindo, dando vazão aí ao princípio da especialidade. Beleza? Para a tela. Uma questãozinha para a gente consolidar o conhecimento, questão da FCC de 2016. Um dos princípios do direito administrativo denomina-se especialidade. Referido princípio, letra A, decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa. Beleza, exatamente isso. Vimos lá que o princípio da especialidade ele decorre sim dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa, criação de entidades da administração indireta para que possam atuar de maneira especializada, de maneira mais eficiente. Gabarito, então, dessa questão, alternativa A. Vamos falar agora sobre o princípio da motivação. Princípio da motivação. Por esse princípio, a administração ela deve demonstrar os pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a prática de seus atos. Ou seja, em outras palavras, pelo princípio da administração, da motivação, a administração ela deve sempre justificar os seus atos, tá? Justificar os seus atos, ela deve motivar os seus atos. E como que ela motiva, como é que ela justifica os seus atos? Demonstrando os pressupostos de fato e de direito que a levaram a praticar aquele ato, tá? Os pressupostos de fato é aquilo que ocorreu no mundo real e que fez a administração praticar aquele ato, tá? Determinada situação ocorreu no mundo real e essa situação levou a administração a praticar determinado ato. Isso é o pressuposto de fato. Já o pressuposto de direito é aquela previsão na norma legal que diz que quando aquele ato ocorrer, a administração ela pode praticar aquele ato, tá? Então imagine que determinado servidor teve um filho, e aí daí ele tem direito à licença paternidade. Então, ele faz o requerimento, a administração vai lá e concede ao servidor a licença paternidade. Quando a administração for conceder essa licença paternidade, ela vai dizer, o pressuposto de fato que está fundamentando esse meu ato é o nascimento do filho do servidor.
E esse pressuposto de fato ele está previsto lá na lei, no regime jurídico do servidor, que dá direito a ele a licença. Então o pressuposto de direito desse ato seria justamente essa previsão legal. Tá? Então motivação, em palavras mais simples, é o quê? Justificar o ato. E justifica com o quê? Informando os pressupostos de fato e de direito que levaram a administração a praticar aquele ato. Ok? Prosseguindo. A motivação é um instrumento de controle, um importante instrumento de controle dos atos administrativos, né? Afinal, ela demonstra aquilo que está por trás da prática daquele ato, né? Então, demonstra realmente quais foram os fundamentos, os motivos, as justificativas que levaram a administração a praticar aquele ato. Se essas justificativas eventualmente forem ilegítimas, forem inverídicas, né? Imagine que essa concessão da licença foi informada lá na motivação que o filho do servidor nasceu, mas aí quando for feito o controle desse ato, for verificado que na verdade não nasceu, o servidor não teve filho, ora. Então esse ato foi um ato ilegal, porque ele não está condizente com o que diz a lei. E só foi possível verificar que esse ato foi ilegal em razão da motivação desse ato, né? A hora que foi lá analisar a motivação, é que foi visto que esse ato estava ilegal, estava contra a lei. Então a motivação é um instrumento que permite o controle dos atos administrativos. Beleza? Com a tela. Permite também o exercício, a motivação, ela permite também o exercício do contraditório e da ampla defesa. Olha só, afinal, o servidor, ele só pode, o administrado, quem quer que seja, ele só pode se defender de uma acusação ou de uma obrigação que está lhe sendo imposta se ele souber os motivos, as razões que levaram à prática daquele ato. Né? Se ele não souber o motivo, como é que ele vai se defender? Seria até possível a defesa, mas seria muito difícil. A motivação, então, ela possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Imagine lá que uma autoridade aplicou uma sanção disciplinar a um servidor dizendo que ele praticou determinada infração. Então, lá na motivação desse ato, a autoridade terá que dizer, estou aplicando essa sanção ao servidor fulano porque ele praticou a infração XXX, ou seja, o pressuposto de fato seria essa infração que está prevista lá no artigo tal da Lei 812. Aí seria o pressuposto de direito. O servidor, com base nessa motivação, aí ele terá condições de se defender. Ora, ele está dizendo que eu pratiquei essa infração, mas eu não pratiquei, porque eu não estava lá, eu estava fazendo outra coisa, ou outras razões quaisquer. Ou ele pode se defender também dizendo, não, beleza, eu pratiquei isso que ele está dizendo, mas isso que ele está dizendo não se enquadra lá na Lei 812, ou seja, o pressuposto de direito que ele está informando está errado. Tá? Então o servidor ele só terá condições de se defender dessa forma se ele conhecer a motivação do ato. Tá? Então a motivação ela permite o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Ok? Vem para a tela. A motivação, ela incide sobre atos vinculados e discricionários, ou seja, tanto atos vinculados como atos discricionários devem ser motivados. E existe também a chamada motivação aliunde. E o que seria a motivação aliunde? A motivação, ela não precisa vir exatamente acompanhada daquele ato, tá? Ela pode vir até mesmo fora do ato que está sendo praticado. Imagine que o ato, por exemplo, de aplicação de uma sanção disciplinar é só aquela portaria que foi publicada lá no Diário Oficial, no boletim interno do órgão. Esse seria o ato. A motivação daquele ato não necessariamente precisa estar lá junta. Ela pode vir fora daquele ato, em pareceres de outros agentes que instruíram aquele processo e levaram a autoridade a tomar aquela decisão. Então imagine lá numa aplicação de uma sanção disciplinar, existe todo um processo administrativo que é conduzido por uma comissão. Essa comissão, ela avalia lá as provas, ouve testemunhas e ela elabora um relatório. Nesse relatório, ela irá dizer a conduta que foi praticada, irá dizer em qual dispositivo da lei aquela conduta se enquadra, qual a penalidade que seria aplicável. Então, ou seja, esse parecer da comissão, ele está essencialmente apresentando a motivação da prática daquele ato. A autoridade competente para decidir, ela irá ler aquele relatório e se ela concordar
concordar com aquela motivação que foi exposta lá no relatório, no parecer, ela irá dizer simplesmente, aplico a sanção concordando com os argumentos expostos no parecer. Ou seja, não foi nem a própria autoridade que expôs aqueles argumentos, ela apenas está concordando com os argumentos que outras pessoas, outros agentes proporcionaram. Então, esse tipo de motivação, em que a autoridade apenas expressa concordância com pareceres, com relatórios técnicos que precederam aquele ato, é chamada de motivação aliunde. Vem para a tela. Ela é prevista aqui no artigo, na Lei 9784, Lei Federal do Processo Administrativo, aqui no seu artigo 50. Parágrafo 1º, que diz que a motivação ela deve ser explícita, clara e congruente, tá? Ela deve ser explícita, ou seja, ela não pode ficar ali só na cabeça da autoridade, deve ser explícita até para possibilitar o quê? O controle e o contraditório e a ampla defesa. Deve ser, pelas mesmas razões, ela deve ser clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Tá? Então, quando a autoridade competente aplica lá a sanção, concordando com o parecer da comissão, esse parecer da comissão ele passa a integrar o próprio ato que aplicou a sanção disciplinar ao servidor como motivação desse ato. Beleza? Então, vamos para a tela. Prosseguindo. Como regra, os atos eles devem ser motivados. Existem algumas exceções. A exceção que é mais cobrada, mais explorada aí nas provas de concurso, seria a exoneração de ocupante de cargo em comissão. Tá? Então, esse é um ato que ele afeta os interesses do ocupante desse cargo, né? Imagina lá um secretário de Estado que está ocupando aquele cargo e o governador vai e exonera ele do cargo, tira ele do cargo. Ora, é um ato que, essa exoneração é um ato que vai afetar o interesse do secretário, vai que ele queria permanecer naquele cargo, ou seja, está afetando os interesses. Geralmente, esses atos da administração que afetam os interesses dos administrados, eles devem ser motivados. Justamente para quê? Para permitir o controle, para permitir o direito de defesa e do contraditório. Só que esse ato aqui específico de exoneração de cargo em comissão, ele não precisa ser motivado. Ou seja, o governador ele pode ir lá exonerar o secretário de Estado e não apresentar motivação alguma. Ele não precisa justificar esse ato. Por quê? Porque a própria Constituição diz que os cargos em comissão eles são de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então, cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Como eles são de livre exoneração, então o ato de exonerar alguém de um cargo em comissão, esse ato ele não precisa ser motivado, tá? A autoridade competente que está promovendo essa exoneração, não precisa apresentar os motivos, as razões de fato e de direito que a está levando a praticar aquele ato. Ela não precisa justificar por que está fazendo essa exoneração, tá? Então essa é uma exceção que é muito cobrada, tá? Agora, todos os outros tipos de atos que venham afetar interesses dos administrados, por exemplo, a aplicação de uma sanção disciplinar, uma desapropriação, tá? Qualquer ato que afete realmente o interesse do administrado, deve sim ser motivado para quê? Para possibilitar o controle e para possibilitar o exercício do direito de defesa. Ok? Prosseguindo. Falar agora sobre o princípio da continuidade do serviço público. Esse é um princípio que ele é aplicável aí para a execução dos serviços públicos. Por esse princípio, os serviços públicos eles devem ser prestados de forma ininterrupta, tá? Os serviços públicos devem ser prestados de forma ininterrupta. Então, você coloca aí como serviços públicos geração de energia, a prestação de transporte público, serviços mesmo de saúde, serviços de educação. Todos esse tipo de atividade material e concreta que a administração coloca à disposição da sociedade são considerados serviços públicos e eles devem ser prestados de maneira ininterrupta, ou seja, eles não devem sofrer solução de continuidade. Justamente por quê? Porque eles são prestados a fim de satisfazer o interesse público.
são prestados a fim de satisfazer o interesse público. Se eles estão sendo prestados, é porque o interesse público exige que aquele serviço público exista, tá? Então ele não pode ser interrompido. Isso é o princípio da continuidade do serviço público. Ele alcança toda e qualquer atividade administrativa, tá? Então, ele não alcança estritamente apenas os serviços públicos, prestação de serviço de saúde, de educação, de energia elétrica, mas ele, no final, ao fim e ao cabo, ele abarca toda a atividade administrativa. Por quê? Porque toda a atividade administrativa, mesmo atividades internas, de puro gerenciamento de material, de pessoal, essas atividades, elas servem para quê? Para dar suporte à prestação de serviços à sociedade. Então, mesmo essas atividades administrativas internas, elas estão sujeitas ao princípio da continuidade do serviço público, porque a sua eventual paralisação também pode acarretar a paralisação de uma prestação de determinado serviço público, beleza? Então esse princípio, ele traz aqui no nosso ordenamento jurídico algumas consequências, tá? Alguns institutos que decorrem diretamente aí do princípio da continuidade do serviço público. O primeiro dele é a restrição do direito de greve para os servidores públicos, tá? Os servidores públicos, eles podem sim fazer greve, mas a Constituição diz que essa greve, ela deve ser feita nos termos e nos limites previstos em lei específica, ou seja, essa lei, ela vai estabelecer limites e as condições para que os servidores públicos realizem greve. Por quê? Porque quando o servidor público está realizando greve, ele está deixando de executar um serviço, ou seja, está paralisando a execução do serviço. Isso está indo contra o princípio da continuidade do serviço público. É por isso que existem essas restrições. Lembrando que atualmente essa lei, não existe uma lei específica que regulamente o direito de greve dos servidores públicos. Atualmente, a greve dos servidores públicos, ela deve observar as mesmas regras que as greves dos trabalhadores da iniciativa privada, tá? Até que seja editada uma lei específica para o funcionalismo público, que ainda não existe. Vem para a tela. Outros institutos que também decorrem aí do princípio da continuidade do serviço público, nós podemos citar aí a interinidade, né? Então são quando, por exemplo, um secretário de Estado é exonerado, é nomeado alguém ali para ficar de interino naquela posição, justamente para quê? Para que aquelas atividades não possam parar, não fique acéfalo aquele órgão. Então é nomeado interino até que se nomeie alguém em definitivo, tudo visando o quê? A continuidade do serviço público. Também a questão de suplência, o cidadão tirou férias, tem alguém para substituir naquele período também, para não paralisar as atividades. Delegação de atribuições, ou seja, a pessoa ela não consegue dar conta de tudo aquilo, ela deve delegar para outras pessoas, para quê? Para que o serviço público não pare. Substituição, também isso aqui é aplicável quando o agente ele está em algum impedimento legal, férias, algum outro tipo de afastamento, alguém vai lá e substitui esse gestor, tá? Então são institutos aí que decorrem do princípio da continuidade do serviço público. Outro instituto, né, que decorre diretamente desse princípio é a chamada limitação da exceção ao contrato não cumprido. O que quer dizer isso? Essa exceção ao contrato não cumprido é uma cláusula que existe nos contratos privados, tá? Como regra, os contratos privados eles devem ser cumpridos, tá? Ambas as partes elas devem cumprir o contrato. Se é um contrato de compra e venda, então a pessoa que compra deve pagar e a pessoa que está vendendo deve fornecer aquele material, tá? Então esse é o contrato, exceto se uma das partes não cumprir o prometido, tá? Então se a outra parte não entregar a mercadoria, essa outra parte aqui não precisa pagar, tá? Então essa é a exceção ao contrato não cumprido. Isso existe lá nos contratos privados. Já nos contratos administrativos, em vista da continuidade do serviço público, existe uma limitação a essa cláusula. Então, lá na Lei 8.666, a Lei de Licitações e Contratos, ela diz que a administração pública ela pode ficar até 90 dias sem pagar os seus fornecedores. E os fornecedores, nesses 90 dias, ainda são obrigados a continuar a fornecer para a administração. Isso por quê? Porque o serviço público não pode
parar, tá? Então, apenas após os 90 dias é que os fornecedores podem sim deixar de cumprir o contrato. Então, existe uma limitação à exceção do contrato não cumprido, justamente para evitar a interrupção na prestação dos serviços públicos. Beleza? Para a tela. Esse princípio também ele não é absoluto, ou seja, existem situações em que os serviços públicos eles podem sim ser paralisados. Primeiro, quando há falta de pagamento, aqueles serviços públicos são remunerados por tarifas, os usuários têm que pagar tarifas para receberem aquele serviço público de energia elétrica, de internet, de TV. Então, esse tipo de serviço público que é remunerado, se o usuário ele não pagar, a concessionária ela pode sim interromper a prestação desse serviço para o usuário. E também é reconhecida a possibilidade de paralisação do serviço em caso de emergência e manutenção. Então imagine lá que ocorreu um incêndio lá na linha de transmissão da concessionária de energia, logicamente precisará ser feita uma manutenção, ou mesmo durante esse incêndio a linha precisará ser desligada, então haverá sim interrupção do fornecimento de energia durante esse período, mas é uma causa de emergência ou de manutenção em que é sim permitida a paralisação do serviço público, ou seja, é uma exceção ao princípio da continuidade do serviço público. Prosseguindo. Princípio do contraditório e da ampla defesa, o próximo princípio implícito que nós vamos estudar. Esse princípio está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: aos litigantes, no inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, a Constituição está assegurando o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, olha só, aos litigantes, ou seja, naquele processo em que existem partes com interesses divergentes, interesses diferentes. Então, eles são litigantes, não necessariamente está havendo aqui uma acusação. Também deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa, tanto em processo judicial como em processo administrativo. Então, não basta que a administração esteja acusando alguém de ter feito alguma coisa para lhe proporcionar o direito de defesa. Não. Se em determinada situação houver um conflito entre a decisão que a administração irá tomar e o interesse do administrado, aí a administração deve sim lhe proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Para quê? Para que o administrado ele apresente argumentos contrários à pretensão da administração, para que ele possa se defender, para que ele possa buscar que seus interesses também sejam atendidos. Então, por exemplo, imagine lá numa licitação, em que a administração faz uma série de requisitos, uma série de exigências econômico-financeiras, jurídicas, para que as empresas possam participar. Para quê? Para realmente selecionar uma empresa que seja capaz de fornecer aquele objeto que está sendo contratado. E a administração vai lá, abre a proposta de determinada empresa, olha lá os números daquela empresa e verifica, não, essa empresa aqui ela não tem condições de fornecer o que eu quero. A administração vai e desabilita essa empresa da licitação, ou seja, essa empresa cai fora. Logicamente, este ato de desabilitação, de inabilitação dessa empresa, será um ato que irá contra o interesse dessa empresa, será contrário. Ou seja, a empresa e a administração, nesse caso, serão considerados litigantes, ou seja, partes com interesses opostos. E daí, nesse caso, ainda que a administração não esteja acusando aquela empresa de alguma ilegalidade, de alguma irregularidade, a administração deve sim lhe proporcionar o direito de defesa. Por quê? Porque está adotando um ato de inabilitação, no caso, que é contra o interesse daquela empresa. Isso para quê? Para observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vem para a tela. Então aqui, o princípio do contraditório e da ampla defesa ele é aplicável tanto em processos punitivos como em processos com litigantes, ou seja, com partes com interesses opostos. Exatamente isso.
Não tem mais nada para destacar nesse princípio. Princípio agora da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é aquele princípio que busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas. Muito importante esse princípio, tá? Ele é bastante explorado em provas, tá? Princípio da segurança jurídica. Assegurar a estabilidade das relações jurídicas. A administração, ela adota vários atos, firma contratos, e isso vai gerando uma série de situações e que, com o decorrer do tempo, aquelas situações elas vão se consolidando. Elas vão se consolidando, vão criando ali relações jurídicas consolidadas. Então, não pode a administração, a qualquer tempo, a seu bel prazer, desfazer esse tipo de situação. Não, ela deve observar sempre os limites da lei. Por quê? Porque deve haver sempre uma segurança jurídica, porque senão ninguém ia fazer nada, ninguém ia pleitear, ia firmar um contrato com a administração. Imagine firmar um contrato com a administração, sabendo que a qualquer hora aquilo pode ser rescindido sem nenhuma segurança jurídica, tá? Então, o princípio da segurança jurídica, ele busca assegurar a estabilidade das relações. Isso é muito aplicável em relação à interpretação de normas, tá? Normas de direito administrativo, principalmente, elas são sujeitas a muitas interpretações. Então, é aquilo que eu disse, o legislador ele não consegue colocar no papel todas as situações que são passíveis de ocorrer no dia a dia. Então, sempre existem lacunas, existem possibilidades de interpretações diversas para uma mesma regra que está expressa lá na lei. E a administração, frequentemente, isso ocorre muito na administração, ela frequentemente muda de interpretação. Tá? Ela muda de interpretação. E essa mudança de interpretação, ela não pode afetar as situações jurídicas já consolidadas no tempo, tá? Então nós vamos ver aqui que existe uma regra que veda a interpretação retroativa de uma norma. Por quê? Essa interpretação ela deve passar a valer dali para frente. Por quê? Porque aquelas situações consolidadas no tempo, elas foram praticadas, estabilizadas durante a vigência da interpretação posterior. Tá? Então deve ter um mínimo de segurança jurídica para garantir a estabilidade dessas relações. Vem para a tela? Então, o princípio da segurança jurídica, ele fundamenta uma série aqui de institutos, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e também as súmulas vinculantes, tá? Então, são todos institutos decorrentes aí do princípio da segurança jurídica. Eu pego aqui, por exemplo, as súmulas vinculantes. Então, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele julga lá uma série de ações sobre determinado assunto e ele sempre tem decidido daquela forma, naquele assunto. Então, ele vai e edita uma súmula vinculante. Ó, daqui para frente, o meu entendimento em relação a esse assunto é esse, tá? Então, tribunais do Judiciário, quando vocês forem julgar uma ação desse assunto, vocês adotem esse entendimento. Não fiquem adotando entendimentos diferentes para que possam chegar vários recursos aqui para mim, porque esses recursos estão chegando, eu estou decidindo dessa forma. Então, vamos estabilizar essas relações, vamos estabelecer aqui uma segurança jurídica, ó, o entendimento é esse. Aí põe lá na súmula vinculante e aquilo passa a balizar os julgamentos de todo o judiciário em relação àquele assunto. Então, as partes que estão envolvidas ali naquele tema vão ver lá a súmula vinculante, ó, nesse assunto, então, o entendimento do judiciário é esse. Então, eu tenho certa segurança, porque é uma súmula vinculante, todo o judiciário vai observar. Tá? Então, é um instituto que decorre aí diretamente do princípio da segurança jurídica. Novamente, o princípio da segurança jurídica, ele veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Como eu disse, a administração frequentemente ela fica mudando de entendimentos em relação a determinada norma, só que essa mudança de entendimento ela não pode valer para trásmente, né, como diz o outro, não pode valer para trásmente, apenas para frentemente. Tá? Então não pode essa nova interpretação retroagir e modificar relações jurídicas já consolidadas. Se a administração, ora, eu pensava assim antes, mas agora eu penso desse outro jeito aqui. Beleza, então daqui para frente a gente vai atuar dessa forma. O que foi feito para trás já passou, está consolidado, eu não posso mexer, eu não posso aplicar essa minha nova interpretação às situações já passadas. Beleza?
prescrição e decadência, tá? Então, o princípio da segurança jurídica, ele fundamenta esses institutos da prescrição e da decadência, ou seja, a administração ela não pode anular, por exemplo, um ato administrativo se já se passaram mais de 5 anos da prática desse ato. Esse é o princípio da decadência, ou seja, busca assegurar uma certa estabilidade. Aquele ato vigeu ali durante 5 anos, então não pode depois, lá na frente, a administração, não, aquilo que eu fiz lá atrás está ilegal, então vamos invalidar, desfazer isso tudo que foi feito. Não. Tem um prazo ali, tem uma segurança, um prazo para assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, tá? Então, o princípio da segurança jurídica, ele fundamenta esses institutos da prescrição e da decadência. Aqui no direito administrativo, quando falamos de prescrição e decadência, é importante a gente saber justamente esse artigo 54 aqui da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Ela diz que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, a administração ela não pode anular os atos administrativos, mesmo que esses atos sejam ilegais, depois de passados 5 anos. Para quê? Para garantir a segurança jurídica. Então, há aí uma mitigação até do princípio da legalidade em prol do princípio da segurança jurídica. A administração verificou que aquele ato é ilegal. Opa, lá atrás, há 10 anos atrás, eu pratiquei esse ato aqui, agora eu estou vendo que ele foi praticado de maneira ilegal. Mas eu não posso, depois de 10 anos, anular aquele ato, desconstituir todos os efeitos que aquele ato já produziu durante esses 10 anos. Por quê? Porque entra do princípio da segurança jurídica, que levou à criação aí da decadência de 5 anos. Então, a administração só pode anular atos dentro do período de 5 anos, logicamente, salvo comprovada má-fé. Agora, se a administração verificar, não, esse ato aqui que eu pratiquei lá atrás, há 10 anos atrás, ele foi ilegal. E ele foi ilegal porque esse agente público aqui agiu de má fé para se beneficiar, e ele se beneficiou disso durante esses 10 anos. Ora, se for comprovada essa má fé, aí não. Aí o princípio da segurança jurídica é deixado de lado, e aí entra, sim, o princípio da legalidade, tá? Então, o princípio da decadência, ela só é aplicada, salvo em caso de comprovada má fé. Ok? A tela. O princípio da segurança jurídica também visa preservar os efeitos perante terceiros de boa-fé. Preservação dos efeitos perante terceiros de boa-fé. Tá? Então, também esse tipo de instituto, né, preservação dos efeitos do ato perante terceiros de boa-fé, ele decorre do princípio da segurança jurídica. Um exemplo muito claro aqui para ilustrar essa aplicação do princípio da segurança jurídica são naqueles casos em que a administração ela faz um pagamento indevido aos servidores. Um determinado órgão está lá preparando o contra-cheque dos servidores e por um erro operacional da própria administração, ela acaba inserindo ali uma parcela indevida, ou seja, aqueles servidores daquele órgão, eles passam a ganhar uma remuneração maior do que eles teriam direito. Então, aqueles servidores que não tem nada a ver com o cálculo do seu contra-cheque, eles vão receber essa remuneração de boa-fé. Por quê? Porque eles têm confiança na administração, os atos da administração possuem presunção de legitimidade, então se o servidor está recebendo aquela quantia, ele não. De legitimidade, então eu estou. Mais para frente, feito o controle desse ato, né, de pagamento, foi feito e foi verificado. Não, opa, essa parcela aqui que foi paga aos servidores, ela é ilegal, ela não deve ser paga. Foi feito o cálculo errado. Então, a administração, daqui para frente, você pare de pagar essas parcelas, tá? Eu não vou exigir que os servidores que receberam isso lá atrás, eles devolvam. Por quê? Porque eu estou preservando os efeitos desse ato em relação aos terceiros de boa-fé. Aqueles servidores que receberam aquelas parcelas de boa-fé, eles não precisam devolver esses valores. Por quê? Porque justamente eles receberam de boa-fé. Agora, por outro lado, se eles estiverem de alguma forma macumunados lá com o servidor do contra-cheque, não, vamos colocar aqui essa parcelinha aqui, ou seja, estiverem de má-fé,
para realmente se beneficiarem desse erro, né, desse ato, aí não. Em caso de má-fé, não. Aí sim eles precisam devolver, não se aplica decadência, não se aplica nada. Estou falando aqui de preservação de efeitos perante função de legitimidade, então ele não é obrigado a devolver. Como eu disse, o princípio da segurança jurídica, ele mitiga a aplicação do princípio da legalidade. Então, um exemplo claro aqui é a questão da decadência. A administração verificou que praticou um ato ilegal, ou seja, pelo princípio da legalidade, ela necessitaria anular esse ato, ou seja, retirá-lo do mundo jurídico, mas se tiver passado ali o período de 5 anos, a aplicação do princípio da legalidade será mitigada pelo princípio da segurança jurídica. Tá? Então, por isso é que se diz que o princípio da segurança jurídica mitiga a aplicação do princípio da legalidade. Prosseguindo. Uma questãozinha, então, para a gente consolidar um pouco esse conhecimento. Diz o seguinte: Paulo foi aprovado em concurso para analista, que exigia nível superior. Nomeado e empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo como titulação máxima o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. É aquele exemplo que eu até já dei lá na aula sobre os princípios expressos, né? Que o cidadão ele foi aprovado num concurso que exigia nível superior, mas lá na frente verificou-se que, na verdade, ele possuía apenas o ensino médio, ou seja, ele estava com uma investidura com vício, ele não estava investido regularmente naquele cargo. Então, considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Os atos administrativos praticados por Paulo, embora tenham vícios, podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam terceiros de boa-fé, em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Opa, questão correta, né? Aqui, a aplicação do princípio da segurança jurídica é o seguinte, imagine lá que o Paulo é um servidor de um fisco e emite uma certidão negativa de débito para um cidadão. O cidadão recebeu lá aquela certidão e com isso ele conseguiu um empréstimo, ele fez uma operação financeira, ou seja, praticou vários atos em decorrência daquela certidão. Então, imagine que se posteriormente for verificada essa irregularidade lá na investidura do Paulo e todos os atos que ele tenha praticado fossem anulados. Opa, isso ia causar uma insegurança jurídica danada. Aquele cidadão que estava com a certidão sempre ia ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, será que essa certidão que eu recebi aqui, ela vai ser anulada por algum problema? Tá? Então, para que não ocorra esse tipo de situação, esse ato que foi praticado por Paulo, ele é considerado válido perante terceiros de boa-fé. Então, essa certidão que ele emitiu lá para o cidadão, ela é considerada válida. Esse cidadão pode ir lá pegar o seu empréstimo com base nessa certidão tranquilamente, ainda que haja o vício lá na investidura do Paulo no cargo público. Lembrando que esse tipo de preservação dos efeitos, né, também decorre tanto do princípio da segurança jurídica, como também do princípio da impessoalidade, né? Já vimos isso lá na aula dos princípios expressos. Ou seja, essa certidão, na verdade, ela não foi emitida pelo Paulo, e sim pelo órgão no qual ele trabalha, tá? Isso decorre do princípio da impessoalidade. Por isso também que essa certidão permanece válida lá perante o terceiro de boa-fé, ok? Então, gabarito aqui dessa questão é correto. Vamos falar agora sobre outros princípios de uma forma mais rápida. Esses princípios que nós vimos até aqui são aqueles mais cobrados em prova, tá? Mas existem outros que também podem ser cobrados, mas em menor grau. Nós vamos ver eles aqui de forma mais rápida, beleza? Então, outros princípios implícitos aí da administração. Primeiro, o princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia é aquele princípio que fundamenta a organização da administração em uma relação hierárquica, ou seja, uma relação de coordenação e subordinação, em que existem órgãos superiores e órgãos que são subordinados a esses órgãos superiores. Existem agentes com funções de chefia e existem servidores que são subordinados a esses
a esses agentes, ou seja, relações hierárquicas, tá? Isso é importante para fins de desconcentração da atividade administrativa. Isso gera, o princípio da hierarquia, ele gera para o superior hierárquico determinados poderes de fiscalização, de coordenação, de aplicação de sanção, uma série de prerrogativas. E também gera para os servidores subordinados o dever de obediência, tá? O dever de obediência aos seus superiores hierárquicos, tá? Então, o princípio da hierarquia, ele fundamenta basicamente a organização da administração. Aqui eu volto a destacar a questão da súmula vinculante, que a súmula vinculante ela meio que criou uma hierarquia aí entre os tribunais do Poder Judiciário, tá? Quando a gente estuda o princípio da hierarquia, é dito que a hierarquia ela só existe na função administrativa, tá? Na função administrativa. Não existe hierarquia, por exemplo, na função legislativa, ou seja, a Câmara dos Deputados ela não é subordinada ao Senado Federal, tá? Ambos possuem competências próprias, privativas, que são exercidas cada um do seu lado. Um não é subordinado ao outro. Também é dito que não existe a subordinação, a relação hierárquica, no Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional. Ou seja, o juiz de primeira instância, ele não é subordinado ao tribunal de segunda instância. O juiz ele pode decidir da forma que ele quiser. Depois, se a parte não concordar, ela irá entrar com recurso perante o tribunal de segunda instância. O Tribunal de Segunda Instância irá decidir da forma que ele bem entender, sem estar subordinado ao STJ, ao Superior Tribunal Federal, tá? Então, em tese, não existe essa hierarquia no exercício das funções legislativas e jurisdicionais. Só que aí foi criado o Instituto da súmula vinculante. Súmula vinculante são aquelas decisões reiteradas ali do STF, em que ele faz um verbete ali na súmula, expressando, registrando o seu entendimento sobre determinado assunto. Tá? E aquele entendimento que é registrado ali na súmula vinculante, ele obrigatoriamente deve ser seguido pelas demais instâncias do Poder Judiciário. Ou seja, meio que criou uma relação de hierarquia do STF em relação às demais instâncias do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. O STF diz, não, nesse assunto aqui o entendimento a ser adotado é esse, você não pode adotar decisão diferente. Tanto é que se uma instância ou mesmo a administração adotar uma decisão que vá contra uma súmula vinculante, poderá ser feita uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal e ele irá desconstituir essa decisão, tá? Então, detalhe aí, hierarquia existe basicamente na função administrativa, como regra não existe na função legislativa nem na jurisdicional, exceto aí essa questão da súmula vinculante, que pode ser explorada também como uma relação de hierarquia. Para a tela. O próximo princípio é o princípio da precaução, tá? Por esse princípio da precaução, a administração pública ela é obrigada a evitar danos graves por meio da adoção de medidas preventivas e imediatas, tá? O princípio da precaução, ele obriga que a administração pública seja precavida, ou seja, eu sei que uma situação grave pode acontecer no futuro, então pelo princípio da precaução eu já vou adotar medidas preventivas desde já, para evitar que aquela situação grave aconteça. Um exemplo claro aí são essas enchentes que ocorrem no Brasil todo ano. No mesmo período sempre ocorrem as enchentes e basicamente nos mesmos lugares. Então a administração já sabe, olha, nesse período do ano aqui vai ocorrer uma enchente. Então eu desde já eu tenho que adotar medidas preventivas para evitar que esses desastres aconteçam. Por quê? Porque eu estou subordinada ao princípio da precaução. O princípio da precaução me obriga a adotar esse tipo de medida. Ok? Para a tela. Também existe o princípio da sindicabilidade. Olha só, princípio da sindicabilidade. Por esse princípio da sindicabilidade, as atividades administrativas, elas estão sujeitas a controle. É basicamente isso. O princípio da sindicabilidade, ele diz
que as atividades administrativas estão sujeitas ao controle. Controle tanto do Poder Judiciário, como do Tribunal de Contas, do Ministério Público, como também o próprio controle, ou seja, a autotutela. Então, o princípio da sindicabilidade também abrange aí a autotutela. Então, bem simples, apesar desse nome parecer um pouco complicado, ele quer dizer basicamente isso. Pelo princípio da sindicabilidade, as atividades da administração, os atos administrativos, eles estão sujeitos a controle, ou seja, eles são passíveis de serem controlados, tanto pela própria administração, mediante a autotutela, como pelo controle externo, do Poder Judiciário, Ministério Público, ou mesmo pelo controle da sociedade, controle social. Ok? Prosseguindo. Vamos ver agora algumas questões de prova aí para consolidar os nossos conhecimentos. Questão da Receita Federal. A possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças de lesão a direito a algum tipo de controle denomina-se, olha só, então, possibilidade de que determinado ato seja controlado, isso é o princípio da sindicabilidade, né? Quando trazemos isso aqui para a atuação da administração, esse princípio significa que as atividades administrativas, elas são passíveis de controle, ok? Então, o princípio da sindicabilidade é o nosso gabarito. Vamos ver agora algumas questões complementares aí sobre os princípios da administração pública para que possamos consolidar o nosso conhecimento. Há questões, vamos ver agora questões basicamente da FCC, questões da FGV, que são aquelas bancas que organizam aí os concursos da área fiscal. Pelo menos a maioria dos concursos aí da área fiscal. Para a tela. FCC 2015. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros, aos princípios da... Então, essa lei que o Distrito Federal editou, ela vedava, olha só, ela proibia a realização de processo seletivo para o recrutamento de pessoal. Olha só, processo seletivo é uma forma de assegurar o cumprimento de qual princípio? Princípio da impessoalidade, né? Eu vou recrutar pessoas para trabalharem na administração, então eu devo dar oportunidade ao maior número de pessoas possível e não selecionar A ou B. Eu não posso privilegiar A ou B em detrimento dos demais. Então, essa lei do Distrito Federal, ela foi declarada inconstitucional pelo STF, por quê? Porque ela violava o princípio, dentre outros, né, o princípio da impessoalidade. Letra E. Exatamente. Mais uma questão da FCC, também FCC 2015. A Administração Pública Federal, enquanto não concluído e homologado determinado concurso público para auditor fiscal da Receita Federal, alterou as condições do certame constantes do respectivo edital para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Olha só, o edital já estava publicado e daí saiu uma lei nova, né, aplicável à regulamentação do concurso da Receita Federal, e a administração foi lá, vamos alterar esse edital aqui para que ele fique adequado à nova legislação. E assim ocorreu, porque antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. Ou seja, essa alteração aqui do edital, para que ele pudesse ser adaptado à nova legislação, ela não ofendeu nenhum direito do candidato, tá? Porque ele não tem um direito à nomeação. Na verdade, aqui o concurso ainda nem foi realizado. Essa alteração do edital para que ele ficasse condizente com a nova legislação, ela configura a aplicação de qual princípio? No caso aqui seria o princípio da legalidade. Por quê? Justamente para que aquele concurso público ele estivesse de acordo com a nova legislação. Por isso o edital foi alterado. Então a administração estava procurando adequar a sua atuação à nova legislação que saiu. Ou seja, ela estava observando o princípio da legalidade. Beleza? Gabarito, então, alternativa C. Mais uma questão agora da FGV 2015.
Daniel, policial militar, ao realizar diligência destinada a reprimir o comércio ilícito de mercadorias receptadas, encontrou em flagrante delito seu amigo de infância Juvenal praticando o crime. Por conta da longa amizade, Daniel deixou de realizar sua prisão em flagrante e liberou seu amigo, inclusive com os bens objeto do crime. No caso em tela, Daniel ofendeu mais diretamente os princípios administrativos da... Olha só, o Daniel é um policial militar, né? Ele tem um agente público, ele pegou ali o seu amigo praticando um crime em flagrante. Ou seja, como agente público, o que ele deveria fazer? Ele deveria agir conforme a lei, fazer o que a lei prevê naquele caso, ou seja, prender o cidadão em flagrante delito. Mas ele não fez por quê? Porque ele tinha uma relação de amizade lá com o Juvenal. Ou seja, ele não observou, no caso, quais princípios? Princípios da impessoalidade e princípio da moralidade, ou seja, ele deixou de agir conforme o interesse público, ou seja, deixou de agir conforme a lei e passou a agir conforme o seu próprio interesse, tá? Então foi uma ofensa direta aqui aos princípios da moralidade e da impessoalidade, tá? O detalhe aqui, pessoal, é em relação ao princípio da moralidade. Gostaria de explorar aqui um pouco com vocês. O princípio da moralidade aqui no âmbito do direito administrativo, o que seria essa moralidade? Seria a moral comum que nós aplicamos no nosso dia a dia ou seria a moral administrativa, aquela moral que é passível de ser extraída do nosso ordenamento jurídico? É essa moral administrativa, não é a moral comum. Porque, olha só, o nosso senso comum, o que ele diz na nossa vida particular? É que numa situação dessa, em que eu vejo um amigo em uma situação em apuros, eu devo o quê? Eu devo ajudar o meu amigo. É isso que nós fazemos nas nossas vidas particulares. Mas aqui no caso, o Daniel, ele era um policial militar, ele era um agente público. Então ele não poderia agir conforme a sua moral comum, conforme o seu senso de moral comum estava dizendo. Não, ele deveria agir conforme a moralidade administrativa, ou seja, ele deveria agir com impessoalidade, conforme a lei. Era essa atitude que era esperada do policial militar e não aquela atitude que, eventualmente, a sua moral particular ou mesmo a sua moral comum ditava, tá? Então, bastante atenção nesse detalhe. Quando a gente fala em princípio da moralidade, é a moralidade administrativa, uma moralidade que independe da intenção do agente público. Tá? O agente público, ele deve agir conforme a lei. Para ele atuar de forma moral, de forma ética, é só ele seguir a lei e os demais princípios da administração, que ele estará, consequentemente, também agindo conforme o princípio da moralidade. Ok? Então, nesse caso aqui, realmente o Daniel infringiu os princípios da moralidade e da impessoalidade. Detalhe aqui, pessoal, também explorando um pouco mais essa questão, o princípio da legalidade também poderia ser considerado que foi ofendido aqui nesse caso, né? Porque a lei, ela diz que o Daniel, no caso, ele deveria prender o cidadão. Então ele também ofendeu o princípio da legalidade. Realmente o princípio da legalidade também poderia ser o gabarito aqui dessa questão. Mas o princípio da legalidade, vem aqui para vocês verem, ele só aparece aqui na alternativa A. Tá? Então o princípio da legalidade aqui até que está correto. Mas o princípio da pessoalidade aqui está errado. Aqui seria o princípio, na verdade, o princípio da impessoalidade. Ok? Prosseguindo, mais uma questão, também da FGV de 2015. Membros da Comissão Permanente de Licitação de determinado município fraudaram um certame licitatório para favorecer sociedade empresária cujo sócio administrador é amigo íntimo de um dos membros da citada comissão. Tá cheirando violação ao princípio da impessoalidade aqui, né, pessoal? Amigo íntimo, favorecido. No caso em tela, os agentes públicos envolvidos afrontaram diretamente o princípio administrativo expresso no artigo 37 caput da Constituição, que trata-se do princípio, exatamente o princípio da impessoalidade, né? Os agentes públicos aqui, eles atuaram, eles favoreceram
uma sociedade empresária, ou seja, eles atuaram sem isonomia, eles favoreceram uma sociedade em detrimento de todas as outras e ainda com o intuito de beneficiar um amigo íntimo de um membro da comissão de licitação, ou seja, aquele favorecimento não tinha nada a ver com o interesse público, era um interesse pessoal daquele servidor. Tá? Então, é uma afronta direta ao princípio da impessoalidade, nas suas duas vertentes, as vertentes da finalidade e na sua vertente da isonomia, ok? Então, gabarito aqui é a alternativa E. Mais uma questãozinha da FGV, também FGV 2015. Os princípios administrativos implícitos são diretrizes que orientam a administração pública, como regras gerais de proceder reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência. Nesse contexto, destaca-se o princípio da... Então, temos que procurar aqui algum princípio implícito, beleza? E procurar a alternativa que define corretamente esse princípio implícito. De cara aqui, nós já podemos descartar as alternativas D e E, né? Porque moralidade e eficiência não são princípios implícitos, são princípios explícitos. Então vamos analisar as demais. Alternativa A. Princípio da supremacia do interesse público, segundo o qual os direitos individuais dos cidadãos isoladamente considerados devem prevalecer sobre os interesses da coletividade. Opa, errado, né? O princípio da supremacia do interesse público diz exatamente o contrário. É que os interesses da coletividade é que devem prevalecer sobre os direitos, sobre os interesses individuais dos cidadãos isoladamente considerados. Alternativa A, errada. Alternativa B. Autotutela, segundo o qual a administração pública exerce o controle sobre seus próprios atos, com a possibilidade de anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao poder judiciário. Exatamente isso. É o princípio da autotutela. A administração ela pode exercer o controle sobre seus próprios atos, anulando aqueles que forem ilegais e revogando aqueles que forem inconvenientes ou inoportunos. A própria administração pode efetuar esse controle, ou seja, ela não precisa de efetuar algum recurso ao poder judiciário. Então, gabarito aqui, alternativa B. Vamos ver a C, só para ver se ela está errada mesmo. Alternativa C, princípio da indisponibilidade, segundo o qual os bens e interesses públicos pertencem à administração pública e a seus agentes, que têm livre disposição sobre eles. Opa, totalmente contrário, né? Pelo princípio da indisponibilidade, os interesses públicos, eles não pertencem à administração pública, tampouco a seus agentes, e os agentes públicos não têm livre disposição sobre esses interesses, ou seja, eles não podem fazer o que quiser com esses interesses. O agente público, ele deve agir conforme a lei. Gabarito aqui, alternativa B. Mais uma questão, FCC 2013. A propósito dos princípios que informam a atuação da administração pública, tem-se que o princípio da, letra A, eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes, razão pela qual cabe ao administrador a opção de escolha dentre eles, de acordo com o caso concreto. Não, né? O administrador não vai escolher entre eles. Se em determinada situação eles estiverem em conflito, legalidade e eficiência, o administrador deve aplicar os dois princípios de forma harmônica, de forma ponderada. Não deve escolher entre eles. Então, a alternativa A está errada. Letra B. Tutela permite que a administração pública exerça, em algum grau e medida, controle sobre as autarquias que instituir para a garantia da observância de suas finalidades institucionais. Opa, exatamente isso, né? A tutela é aquele controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial, que a administração pública direta, aqui ele não falou, mas seria a administração pública direta, exerce sobre as autarquias. As autarquias, lembrando que são uma espécie de entidade da administração indireta. Então, letra B aqui, em princípio, é o nosso gabarito. Vamos ver as demais só para confirmar. Letra C. Autotutela permite o controle dos atos praticados pelos entes que integram a administração indireta, inclusive consórcios públicos. Não, aqui no caso seria a tutela e não a autotutela.
tutela. Então, a alternativa C errada. Letra D, supremacia do interesse público e o princípio da legalidade podem ser excludentes, devendo em eventual conflito prevalecer o primeiro por sobrepor-se a todos os demais. Também é errado, né? Vimos aí que todos os princípios estão no mesmo patamar. Então, nenhum prevalece sobre outro, beleza? Então, a alternativa D também está errada. A alternativa E, publicidade está implícito na atuação da administração, uma vez que não consta na Constituição Federal, mas deve ser respeitado nas mesmas condições que os demais. Errado, né? O princípio da publicidade, ele não é implícito, ele é o P do nosso LIMP, né? Ele é um princípio expresso na Constituição Federal. Por isso, a alternativa E está errada, gabarito realmente a alternativa B. É isso, pessoal. Então, terminamos aqui a nossa aula sobre os princípios administrativos. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Beleza? Então, grande abraço, bons estudos para todos.